Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele e aqui do meu lado eu tenho o Jefferson, meu sócio e o nosso mentor de livros. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Gisele. Boa noite, pessoal. Vocês que estão chegando aí na live, né? Você que vai assistir depois dessa live gravada, sejam muito bem-vindos, né? Nós que estamos aqui todas as quartas-feiras fazendo lives, né? Semana passada a gente apresentou o nosso livro. Algumas semanas a gente traz escritores, mas hoje estamos eu e Gisele novamente aqui para falar de um tema muito importante, né, Gisele? Qual é o tema de hoje, Gisele? Hoje a gente vai falar sobre impressão de livros, né? Que é uma dúvida que vem recorrente dos nossos escritores que vêm nos procurar, as pessoas que vêm nos procurar às vezes para imprimir os seus livros. Então a gente vai trazer para vocês hoje algumas pequenas particularidades sobre a questão da impressão de livros, né? Para que vocês possam conhecer e aprender um pouquinho mais e principalmente entender o que traz e quais são as implicações e quais são as nuances que interferem no preço, principalmente no preço da impressão final, do custo final de impressão de um livro, né, Eu Jeff? diria mais até na questão da qualidade de impressão, né, Gisele? Nós vamos fazer elementos muito importantes que permeiam não somente no que tange a impressão junto às gráficas, mas também o trabalho do escritor, das editoras e do serviço, no que tange ao serviço editorial, né? A pré-preparação para a impressão das gráficas, né, Gisele? Justamente, né? E uma das coisas que a gente vai falar com vocês hoje, né? E a gente já vai começar trazendo essas informações até para quem estiver assistindo gravado não ficar aquela live chata e enfadonha que a gente fica falando e não começa o assunto, né? Mas antes da gente pegar aí e começar, você que está assistindo essa live, se ainda não segue o canal, clica aqui e começa a seguir a gente, porque os assuntos sempre valem a pena. Clica, compartilha, comente, deixe os comentários aqui, né? Deixe suas dúvidas. Se inscreva no canal e não esqueça de ativar a notificação para que você esteja ciente sempre que a gente entrar ao vivo aqui para conversar com vocês. Né? Exatamente. Então a gente vai começar, pessoal, falando com vocês sobre o tamanho do livro. No tamanho do livro, ele implica bastante nessa questão das impressões. A gente tem que pensar o quê? O que mais pesa no valor de um livro? É o valor do papel. Então, quanto maior o livro, maior é o consumo de papel para ser impresso esse livro. Então, maior o tamanho. Então, assim, existe uma diferença principalmente na questão de valor de custo de um livro no tamanho de A4, né, para um livro do tamanho de 16 por 23, de até 30% do valor ser mais baixo para o 16 por 23, que é o tamanho básico e que a gente costuma ver os livros que a gente vê o pessoal carregando na rua e lendo na rua, né? É o tamanho padrão, na realidade, né, de mercado que a gente tem no mundo editorial, no caso, né? Depois a gente também tem outro tamanho que é a parte do 15 por 21, mas como muito bem colocado pela Gisele, o tamanho do livro ele influencia nessa questão do coisa, né? E muito importante, você tem que saber o tamanho para que você possa também organizar os elementos dentro da estrutura hierárquica de conteúdo, tanto da capa quanto do miolo do livro, né? A parte interna do livro, né? Isso, é muito importante que a gente defina, quando o escritor vai começar a trabalhar o livro, e ele conversa isso muito bem com o diagramador, a pessoa que vai fazer toda a diagramação e a distribuição dos elementos dentro desse livro, essa questão de tamanho. Por quê? A gente tem que cuidar muito na hora que vai fazer essa diagramação, porque isso pesa na hora isso é muito importante, é um elemento muito importante na hora da impressão, que é o quê? É realmente essa parte da diagramação. Informações importantes, o texto do livro, as imagens, elas não podem estar muito próximos da margem. A gente tem que ter muito claro que na hora da impressão desse livro, tudo que for de informação que estiver muito próximo da margem, corre o risco de ser perdido na hora que eles vão cortar o papel. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, porque eles chamam de margem de segurança na hora da impressão. Qualquer informação muito próximo dessa margem de segurança, ela corre o risco de sofrer uma perda. Então, aonde que a gente tem que cuidar principalmente? Livros ilustrados, livros infantis, livros que têm ilustração, que tenham desenhos,
Se tiver algum detalhe importante do desenho muito próximo da borda, o ideal é que esse desenho sempre fique um pouquinho mais para o meio da página, porque essas informações ao longo da borda ou muito próximo do miolo, a gente corre o risco de perder essas informações na hora da impressão. Perto do miolo, por quê, gente? Porque quando a gente tem o livro, principalmente os livros de lombada quadrada, que a gente fala que são aqueles livros colados, um pouco mais grossos, que a gente consegue enxergar o nome do livro na lateral do livro. Então, se a informação do livro estiver muito próximo dessa borda interna, dessa margem interna, corre o risco dele ser engolido pela impressão, porque ele fica muito pertinho. Na hora que ele é feito a colagem, essa mensagem ela fica muito próxima da borda interna, dessa margem interna, e a pessoa ela tem que abrir demais o livro para conseguir ler, e acaba estragando o livro, né? Nós que somos de editores, isso dá um nervoso quando a gente vê alguém arregaçando, né? Vamos dizer assim, esgarçando um livro, que daí acaba estragando o livro. Mas isso, se ele for feito uma boa diagramação, esse risco ele fica quase que nulo, né? E lembrem, qualquer informação muito próximo das bordas desse livro, ela corre o risco de ser perdida na hora da impressão, porque na hora que eles fazem a impressão e organizam todo o papel, ela passa por uma guilhotina para aquele livro ficar bem retinho. E se tiver alguma coisa importante nessas localidades, na hora de passar essa guilhotina, essa mensagem ela pode ser perdida, né, Jeff? Tem a margem de segurança e a margem de corte, né, Gisele? A margem de corte é aquela margem que realmente é onde vai passar a guilhotina no processo de corte da gráfica, né? Você sabe, se você não sabe, mas a impressora, principalmente de gráfica digital, ela utiliza ali uma folha no tamanho B5, se não me falha a memória, onde cabem em torno de 12 a 15 páginas, dependendo do tamanho do livro. Se for 16, 23, entre 12 páginas. Se for 15 por 21, 15 páginas, tá? 15 folhas, né? Daí dá, ao contrário, dali 24 ou 32 páginas, porque a gente tá falando de frente e verso, no caso, né? Mas esse corte, ela é importante que não tenha, principalmente que você coloque na margem interna do livro, que é essa parte onde a gente acabou de falar, que dá um ruim, dá uma dor no coração de ver quando o texto está muito próximo, ou uma imagem muito próxima da margem interna do livro. O que acontece? Tem que ter esse cuidado, né? Por quê? Porque vai sumir o conteúdo, você vai se frustrar quando receber um livro impresso, porque vai estar com o conteúdo muito próximo, não tem um respiro para a leitura. Nós já falamos em diversas lives aqui sobre essa questão, e é sempre importante frisar. Por que é importante frisar? Porque volta e meia a gente pega escritores fazendo isso, né, Gisele? Exatamente. Outra coisa que é extremamente importante, tá, pessoal, e que implica e que tem que ser tomada atenção na questão da impressão do livro, é a qualidade das imagens que são usadas neste livro, né? O ideal é que essas imagens elas tenham pelo menos 300 dpi, que é a unidade de medida dos pixels dessa imagem, para que quando ela seja impressa, ela não fique nem com um aspecto granulado e nem com o aspecto que eles chamam de pixelado, que é aquele aspecto que tu olha e tu enxerga os quadradinhos, sabe? Você consegue enxergar os quadradinhos desenhadinhos na imagem. Então, para que a imagem ela seja boa, que a imagem seja adequada, o ideal é que ela tenha no mínimo 300 dpi, de preferência 600, né? O que acontece? O que é o DPI? É o dots per inch, ou pontos por polegada, né? É o pixel, quantidade de pixels que tem uma imagem, por exemplo, num tamanho de imagem, no caso, né? E quanto menor for esse número, menos qualidade tem, né? E uma informação muito importante que a gente acaba sempre trazendo para os nossos escritores, né? Hoje, o WhatsApp é a ferramenta de comunicação de mais de 90% da população mundial, né? E às vezes o escritor te manda o arquivo pelo WhatsApp, manda anexado no WhatsApp, né? Então, o que acontece? Por padrão, o WhatsApp já, se a tua foto tiver 600 dpi e você mandar ela no formato de foto ou vídeo, anexar foto ou vídeo, ele já vai carregar em 96 dpi, ou seja, cai muito drasticamente a qualidade da tua imagem. Se for para enviar pelo WhatsApp, o que a gente não recomenda é que você mande pelo formato de documento. Lá no anexar tem
a opção de foto, vídeo e documento. Manda por documento, que daí você está mandando na qualidade correta. O ideal mesmo, né, Gisele, para a organização da editora, ou para que você também tenha documentada, que seja enviado pelo Google Drive ou por e-mail, para que você mantenha a qualidade da imagem, né? E assim, essa questão dos DPIs também é muito importante. O mínimo que se recomenda para uma impressão de qualidade é 300 DPIs, mas o ideal é sempre 600 DPIs, porque você vai ter uma qualidade muito boa. Enquanto a Gisele vai falando aí, eu vou trazer aqui umas imagens para vocês entenderem qual é a diferença de qualidade, no caso, né? Outra coisa que é muito importante na questão de imagens do livro é o quê? Se essa imagem ela é colorida, é importante que a imagem ela esteja num formato que eles chamam de CMYK, onde você tem 4 camadas de cores: a ciano, a magenta, a yellow e a cor-chave, que é o preto. Tá? Por que isso? Porque na hora que ela está sendo impressa, isso traz mais qualidade, mais nitidez para essa foto. Quando a gente tem essa imagem, geralmente o que acontece? Quando a gente gera uma imagem no computador, ela está gerada num formato que eles chamam de RGB, onde você usa as cores vermelhas, a cor vermelha, a cor verde e a cor azul para formar a imagem. Ela é muito boa para imagens digitais, onde você vai visualizar, ela é muito boa, atende todos os requisitos que a gente precisa quando a gente está visualizando uma imagem, por exemplo, na tela, no computador. Essa imagem que vocês estão assistindo da gente, no seu computador ou no seu celular, ela provavelmente está colorida no formato RGB. E tá tudo bem, você consegue visualizar o rosa aqui atrás, o vermelho, cinza, o vermelho, né, da minha unha, o cinza do casaco, sim, que consegue perceber que o cinza do meu casaco é diferente do cinza da camiseta do Jefferson. Só que quando ele vai para o momento de impressão, esse RGB nem sempre ele traz a qualidade e a fidedignidade das cores que a gente vê na tela nesse momento de impressão. Então é por isso que é importante que essas imagens elas estejam numa qualidade mais profissional, as que forem coloridas, em CMYK. Da mesma forma que as imagens que estiverem em preto e branco, elas precisam obrigatoriamente estar em escala de cinza. Por quê? Porque se ela não estiver em escala de cinza real verdadeira, a impressora da gráfica, ela vai entender essa imagem como CMYK. E ela acaba imprimindo essa quantidade de preto que vai trazer essa tonalidade de cinza 4 vezes. Ela imprime uma vez como ciano, uma vez como amarelo, uma vez como magenta e uma vez que é a cor-chave, que é o preto. Então, para conseguir formar, ele vai fazer as 4 camadas de cores e não a camada de cor escalonada no tom de cinza, que daí ele escalona de acordo com a quantidade de tinta necessária, né? Eu iria trazer as imagens aqui, mas eu lembrei que são fotos de escritores e eu não posso, por conta de questões de direitos autorais, eu não posso trazer aqui, né? Se você tiver assistido essa live e quiser que a gente mostre, né, em um outro momento que a gente conhecer um pouco mais, entre em contato com a gente, né? A gente vai deixar aqui embaixo no comentário, na descrição desse vídeo, o nosso contato de WhatsApp, que daí a gente mostra para vocês, tá? Mas uma coisa que é muito importante que a Gisele comentou aqui em relação a essa questão do RGB e do CMYK, né? Muitas vezes você não entende por que quando você está enviando para a gráfica tem lá um termo de consentimento, ou a gráfica diz assim, ó, a impressão pode variar de acordo com a qualidade da sua imagem, ou pode variar, ter um percentual de 10% a 15%, né? De alteração de tonalidade. Alteração de tonalidade. Por quê? Porque você muitas vezes está olhando no computador em RGB e tem um vermelho vivo. Aí chega na hora da impressão, esse vermelho vivo fica meio opaco, digamos assim, né, Gisele? É por conta dessa questão de, às vezes, você está enviando uma imagem em RGB quando deveria mandar em CMYK, que ele faz o Pantone, né, que é o ciano, magento, o yellow, o amarelo, e a cor padrão, que é o K, preto. Que é preto, que é o simbolizado pelo símbolo K, tá bom? Então, importante isso daí. E mais importante é a questão de quando você mandar uma imagem, uma foto em preto e branco, é cuidar que também você não envie ela nesse formato CMYK. Você tem que
transformar a imagem em escala de cinza, tá? Os editores de imagens aí, se você for lá na opção, no menu imagem, vai ter lá modo, por exemplo. Você vai lá e vai ver que tem o RGB, o CMYK e o escala de cinza. Converta para a escala de cinza para que você não tenha problema com a impressão ficar muito escura e muito borrada, né, Gisele? Isso mesmo, né? Voltamos ao conteúdo de dentro do miolo do livro, então falamos sobre essa questão da imagem, falamos sobre essa qualidade das cores e tudo mais, dessa importância, né? Voltamos ainda falando sobre a questão de conteúdos. Muitos livros, eles usam rodapé e cabeçalho. No rodapé, principalmente, qual é a informação mais importante que consta geralmente nos rodapés dos livros? É a numeração de página. O que é importante? Que a gente tome o cuidado para que a numeração de página esteja sempre para o lado de fora. Então, quando a gente usa essas questões de margem, a gente pode fazer uma live só conversando com vocês sobre essas particularidades de diagramação, mas quando você tem o seu livro pronto para impressão, é sempre importante que você dê uma última olhada para ter certeza que essa numeração de página ele está assim virado para a borda externa do seu livro, porque senão, lembra que eu falei no começo da live? Ele pode ser engolido pelo miolo do livro e você pode perder essa numeração, esse controle da numeração de páginas por conta desse momento de colagem do livro, né, Jeff? Na diagramação, você tem um conceito de páginas pares e páginas ímpares, né? Então, na página ímpar, você sempre vai estar olhando a numeração dentro do documento do editor de diagramação, você sempre tem que estar olhando ela do lado direito. Então, na página ímpar, ela vai ter que estar ficando do lado direito, e na página par também do lado direito. Então, parece que na hora que você está correndo o livro, parece que vai ficar uma informação aqui e outra informação aqui, né? E no final das contas, o que acontece? Na hora da impressão, ela vai puxar e vai deixar certinho, porque daí o que acontece? Você tem essa informação aqui, ela vem para cá e gruda para cá, então eu vou ter a informação aqui e vou ter a informação aqui, né? Vamos pensar nesse conceito aqui, né? Então, tanto cabeçalho quanto o rodapé, sempre alinhados à direita da página no computador. Depois, na hora da impressão, ela vai fazer esse alinhamento, vai trazer para a parte externa da página, né? Senão, o que acaba acontecendo, né? Você deixa alinhado tudo, deixa alinhado fora, né? Uma hora à esquerda, outra à direita, o que acontece? Parece livro didático, né? Livro didático tem muito dessa questão de estar uma hora aqui, uma hora aqui, né? Sempre no mesmo lado a numeração de páginas. Uhum. Pessoal, outra coisa que implica e que altera bastante a questão de valores, principalmente, né? Além do tamanho do livro que a gente falou ali no comecinho, que altera bastante o valor de impressão, o valor do custo de uma impressão, são três coisas muito importantes que impactam no valor do custo de impressão de um livro. Um é o tamanho, que a gente já conversou, né? Que ele pode reduzir, às vezes, de um tamanho de A4 para um tamanho de livro padrão de leitura, um livro padrão, né? 23, que é o 16 por 23, pode ter uma alteração entre 20% e 30% no custo do livro. Outra coisa que altera bastante é o tipo de papel. O tipo de papel, a gente trabalha geralmente com dois tipos de papel. O papel creme, que ele é conhecido como papel avena ou papel pólen, que ele dá um tom levemente amarelado, que ele, para o leitor, ele é muito mais confortável para os olhos do leitor enquanto ele está lendo. E o outro papel é o papel branco, que é o papel, geralmente é o papel offset. Esse papel branco, a gente consegue encontrar ele, geralmente as gráficas trabalham duas gramaturas principais, que é o papel offset 75 gramas, que ele é um papel branco mais fino, muito parecido com a folha de sulfite que a gente usa na impressora em casa, e o papel offset 90 gramas, que ele é um pouco mais grosso, principalmente para impressão, onde vai ser preciso anotar, onde você precisa fazer anotações, sejam livros... funciona muito bem, tá, pessoal? O avena, ou o pólen, aquele papel creme, e o offset 90 gramas, eles funcionam muito bem para livros interativos. São livros que convidam o leitor, a colaborar, a fazer anotações, que deixa pequenas tarefas para que você tenha que preencher alguma coisa dentro do livro.
Então, geralmente, esses são os papéis mais utilizados. É óbvio que quanto mais grosso o papel, maior é o custo para a impressão desse livro, né, Jeff? Quando a Gisele fala do papel avena, o creme, avena ou pólen, como é muito conhecido, né? Usualmente no padrão de mercado é 80 gramas, né? Então, já para anotação, ou às vezes uma informação uma imagem que é mais forte, ela não parece transparente. Já no offset papel branco, 75 gramas, é possível que aconteça de ter essa transferência, sim. Não vai ficar borrado, mas você percebe que quando você coloca, abre a folha, ela já tem uma informação mais escura do outro lado, no caso, né? E ainda na linha do papel branco, esses tipos de papéis são utilizados em livros com padrão literário de infanto-juvenil para cima. Quando a gente trabalha a linha infantil de livros infantis, a gente já trabalha com o offset 105, offset, desculpa, o coach 115 gramas. Couché 115 gramas. Couché 115 gramas, desculpa a minha falha aqui da coisa. Mas por quê? Porque o livro infantil, muitas vezes, ele tem a impressão de imagens coloridas, e isso não pode acontecer de transferir ou ficar já a criança lendo aqui e já enxergando o texto ali atrás, no caso, né? Então, são importantes, são informações importantes que você precisa saber, e a gente está trazendo isso aqui porque é o que tem acontecido muito com os nossos escritores, né? Que a gente tem que estar sempre explicando para eles que, às vezes, o barato custa caro, porque o teu livro não vai ter uma mesma qualidade que se você não souber escolher o tipo de papel, ou conversar com quem vai fazer a impressão desse livro para você, tá bom? A gente falou da quantidade, do tipo de papel, né? E a gente também tem que trazer aqui a questão. A Gisele falou do tamanho do livro, né? Normalmente, nós temos para livro técnico o tamanho A4, que é 21 por 29,7, e os livros, o padrão, categoria padrão, livro padrão, 16 por 23 e 15 por 21. Aí vai ter outros tamanhos, né? 17 por 24, 18 por 23, enfim. Tem uma série de tamanhos que estão fora do padrão. Se fugir dessa linha de 16 por 23, 15 por 21 e o A4, 21 por 29,7, você pode ter certeza que você vai estar cobrando uma impressão muito mais cara, porque foge do padrão da impressora da gráfica. E acaba que a perda de papel, o custo da perda de papel acaba recaindo também no custo do livro, né? Quando existe uma perda de papel, principalmente para esses tamanhos muito especiais. O último item que nós temos aqui em relação ao custo são se você vai ter a impressão do teu livro toda em preto e branco ou se haverá páginas coloridas no teu livro, né? E daí a gente entra numa linha, né, de que se você tiver um livro impresso, às vezes, mas eu só quero algumas páginas coloridas. É notório assim, que dá um aumento uma diferença de valor de 40% a 50% no livro. No valor final da unidade. Da unidade para o colorido, né, em relação ao preto e branco, né? Então, a gente sempre orienta, né, se faz sentido colocar o colorido ou não, ou se de repente não dá para fazer todo em preto e branco. A gente tem os livros que a gente imprime aqui na nossa editora, todos em preto e branco têm qualidade. Só que lembrando das informações que nós passamos ali no início da live, com a qualidade da imagem, o tipo de imagem que você está enviando para o livro, né? Porque é possível organizar um livro, ter uma boa impressão no preto e branco, desde que a imagem tenha qualidade, né, Gisele? Justamente, né? E só trazendo ali informação que finaliza, né? Quase finalizando essas informações, que é o que implica realmente no valor da impressão, né? Que a gente vai só finalizar essa questão do valor da impressão. Uma última situação que influencia bastante, sim, no valor de impressão é a quantidade de livros impressos. A gente trabalha hoje com impressões de 4 em 4 unidades, a partir de 32 unidades. A gente tem alguns valores, alguns pontos de corte que altera o valor da unidade do livro, que são 32, 52, 116, e aí, de acordo com o que vai aumentando, a gente vai fazendo os cálculos junto
faz o orçamento, né, em cima da quantidade de páginas coloridas, do tamanho, tipo de papel e tudo mais, nessas informações que influenciam realmente no custo final. E quanto maior é a quantidade de livros impressa, menor é o valor do unidade do livro. Então, acaba se tornando um pouco mais barato e aumenta o lucro para o escritor na hora dessa questão de impressão, né? Isso é o que implica realmente no custo da impressão. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a gente tem principalmente 3 tipos de encadernação para o livro, que é uma coisa que é importante que a gente não deve esquecer. A encadernação de canoa, que a gente fala de lombada canoa grampeada, geralmente a gente vê isso muito em livro infantil, mas em livro de até 60 páginas ele pode ser impresso nesse formato de lombada canoa grampeado. Então é uma impressão que ela não é colada. Qual é o cuidado com relação, principalmente a livros infantis, quando a gente está falando de um livro de lombada canoa grampeada? Se a gente tem alguma questão de ilustração, que essa ilustração vai estar muito próximo da parte interna do livro, porque na hora que a gente vai fazer a diagramação e na hora que vai acontecer a impressão, não existe uma garantia 100% de que essa imagem vai ficar perfeitamente alinhada. Então, essa questão de impressão tem que ser bem cuidada nessa questão. Lembra que a gente falou, evitem colocar informações importantes muito próximas do miolo, a menos que seja a página central do livro. Essa sim, essa pode ter uma imagem atravessando de fora a fora, porque essa página, quando a gente abre, ela vai ser impressa toda de uma vez. Ela não é impressa uma parte e tem que grudar com a parte posterior de uma outra folha. Né? Só para ilustrar para vocês, nós temos aqui um livro que foi editado pela nossa editora, né? Esse livro aqui é o Lombada Canoa Grampeada. Então, se você perceber que a gente tem grampo aqui e aqui, ó. E no meio da página, ele acaba fazendo essa distinção aqui com o grampo, no caso, né? Então, é possível ele ficar flexível, né? Usualmente, esse tipo de livro é recomendado para livro infantil com poucas páginas de impressão, no caso, né? Então, ele é fácil de manusear, ele distrai menos do que um livro, por exemplo, de lombada quadrada, como é esse aqui, né, Gisele? Isso. A gente vai chegar agora no lombada quadrada colada, né? Então, esse aqui é um livro de lombada quadrada. Ele tem geralmente mais de 60 páginas. Então, a gente vê que o formato dele é um formato quadrado. E a gente percebe o quê? Que ele é colado. Então, como a gente falou, evitem que a informação maior do livro ela esteja muito perto da borda interna para que a gente não tenha que abrir demais o livro, não tenha que quebrar a lombada, como a gente fala às vezes, para conseguir enxergar bem a informação que está dentro do livro. Nesse tipo de livro aqui, o miolo, que é essa parte aqui, da amareladinha aqui, ela é colada dentro da capa, no caso, né? E daí, se você perceber, tem uma pequena dobra aqui, ó. Aqui, ó, essa dobra aqui é o que acontece, é a capa que é colada no miolo. Então, você vai olhar aqui, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, que o livro tem o tipo de colagem aqui. Então, a capa, ela abraça uma dobra. Então, a capa abraça o miolo do livro, no caso, né? Então, nesse tipo de livro, que acontece? O miolo, todas as páginas são coladas, né? Todas as páginas são coladas junto com a capa, né? Então, tem uma cola que é usada nessa extensão aqui, que cola o miolo em todas as páginas do livro, no caso, né? Agora, passando para um livro de capa dura, que é outro tipo de encadernação, aí já muda um pouco a estrutura da capa em relação à colagem do miolo, né, Gisele? Isso. A encadernação de um livro em capa dura, como a gente consegue ouvir aqui, ó, né? Um livro de capa dura que a gente pega e vê, ele aumenta sim o custo do livro. Esse é um outro elemento que aumenta bastante o custo do livro, porque daí então ele geralmente já entra numa situação em que ele é costurado e colado, os livros de capa dura, e ele tem um elemento bem importante que eles chamam de guarda-capa. Então, esse livro, geralmente ele é costurado. Se a gente conseguir observar bem aqui na pontinha, tem uma parte onde ele é todo costurado. Então, essa parte que é costurada, então, ela é colada na capa.
e na guarda-capa, que é essa parte que liga a capa ao miolo. É 2 folhas, né? Um pouco mais grossas, que grudam o miolo com a capa. Com a capa. E isso acaba encarecendo um pouco esse livro, né? Ele acaba deixando esse livro um pouco mais caro, porque o material que é feito a capa, ele é uma cartolina, ele é um papelão mais grosso, né? E ele tem toda essa parte do elemento da guarda-capa, e se é usado muito mais cola para poder prender essa capa. Ele tem uma questão que às vezes de costura também, que encarece um pouco mais essa questão do livro. Fica bonito? Claro que fica. É maravilhoso a gente ver um livro de capa dura, mas ele também exige uma questão de manuseio com um pouco mais de cuidado e delicadeza, para que essa parte aqui da proteção do miolo, ela não comece a se rasgar de acordo com o manuseio, né? Então você tem aqui, né, um livro de capa padrão, né, em que ele cola no miolo, e aqui você tem um livro de capa dura, em que ele abraça o miolo com a guarda-capa, né? Por que a gente tá mostrando esses tipos de livro para você? Porque às vezes o escritor ele vem, eu gostaria muito que o meu livro tivesse ele fosse de capa dura, né? E a estrutura toda ele muda, porque a gente tem que criar a parte de fora, né? Que é abraçada, né? Por exemplo, aqui não é possível visualizar, mas essa parte aqui, ela ela abraça aqui, ó, se você perceber aqui, ó, ela está abraçando aqui o livro. Então eu tenho que fazer uma estrutura para abraçar o papelão, para dobrar, né? Para dobrar e colar o papelão aqui dentro. Então, depois que eu abracei o papelão que é utilizado na capa dura, ainda vem a guarda-capa. Já no livro de capa padrão, a capa ela acaba aqui na impressão, e o que acontece aqui? Ele acaba e fica, né, não tem nada da não capa tem dobras, abraçando, não tem dobra, excesso de papel, né? E também não tem a guarda-capa também, né? Então, é importante falar essas questões para vocês, porque às vezes você acha assim, nossa, mas por que o livro de capa dura fica tão mais caro, né? Porque também todo o processo de produção, enquanto, digamos assim, um livro desse, dependendo da quantidade, leva, em média, de 4 a 7 dias úteis para fazer a impressão, esse aqui você pode colocar aqui de 10 a 12, até 15 dias. Por quê? Porque tem que ter o tempo de costura, o tempo de colagem, o tempo de secagem da colagem, para daí depois fazer a parte de colar, de prender o miolo a essa capa, né? Então, basicamente seria isso, né? Fazendo o resumo dessa live, Zé, o que a gente poderia trazer para a nossa audiência, já trazendo a parte final da nossa live. Então, trazendo essa situação, vamos fazer um resumão da live. O que é importante a gente pensar quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai pensar na impressão de um livro? O tamanho desse livro, a quantidade de páginas, o tipo de papel que ele vai ser impresso. A gente tem que pensar se ele vai ter imagens coloridas ou ele não vai ter imagens coloridas. A quantidade de cópias que vai ser solicitada para impressão deste livro. E o tipo de encadernação. Né? O tipo de encadernação. Tudo isso vai implicar no custo dessa impressão. Outra coisa que é importante, que a gente conversou bastante, é a posição dos elementos, tanto os elementos textuais quanto os elementos de imagem dentro do livro, dentro da capa. Nada muito próximo das bordas. Por quê? Para que a gente não perca detalhes importantes, nem da parte escrita e nem da parte de imagens. Se for algum livro grampeado, né, de lombada canoa grampeada, de histórias infantis, tenham o cuidado de não usar muitas imagens que comecem em uma página e terminem em outra, e que necessitem de um alinhamento muito perfeito. É muito difícil de conseguir este alinhamento perfeito na hora que você faz a impressão e você prende essas imagens, você prende essas imagens e você faz esse grampeamento, tá? Geralmente a imagem ela tem um leve deslocamento. Então planeje, se você for um escritor de livro infantil ou está criando algum tipo de livro e você precisa que essas imagens atravessem, use a imagem atravessando de uma capa ou de uma página até a outra, bem no miolo do livro.
faça um bom planejamento desse livro, né? Principalmente assim, que as imagens elas fiquem mais para a parte externa, né? Os desenhos principais não fiquem tanto na centralizado. Por exemplo, colocar um armário no meio do desenho, o que vai acontecer na hora da impressão? Ela pode ter um leve deslocamento de 1 milímetro, mas que não fica legal na hora da impressão. Então, quando for conversar com o ilustrador do teu livro, tente caprichar, tente evitar ao máximo esse encontro de imagem atravessando uma página para outra na parte central da capa, do miolo do livro, né, da folha do livro. Isso aí. E outra questão que a gente tem que trazer aqui é sobre a questão da qualidade das imagens, que ela precisa ser no mínimo de 300 dpi. Abaixo disso, a imagem começa a ficar mais pixelada e acaba começa a ficar quadriculada e começa a ficar com uma qualidade ruim de impressão. Questão do RGB e do CMYK, que a gente falou aqui, o RGB é um tipo de coloração para monitores no digital. Então, para e-books, para livros digitais, sem problema nenhum. Funciona basicamente, mas para impressão é importante que seja CMYK, porque ele tem as cores Pantone lá, que deixa a tua imagem um pouco mais qualidade na hora da impressão, né? E lembrando que as imagens em preto e branco, elas têm que estar obrigatoriamente em escala de cinza. Tem que cuidar que se elas estiverem na cor cinza, a impressora vai entender a cor cinza como a cor formada pelas quatro cores, pelos quatro pigmentos, CMYK, e vai acabar imprimindo, às vezes, 4 vezes, fazendo uma impressão de 4 vezes sobre a mesma imagem, e ele pode ficar uma imagem muito escura, tá bom? E daí, para finalizar aqui esse resumo da live, a gente trouxe as questões de tamanho de fonte, né? Às vezes a gente tem escritor que gosta, e a margem, né? Vamos falar do tamanho de fonte de imagem. Tem escritor que fala assim, mas o meu livro, para ficar com menos quantidade, será que você não pode esticar um pouco mais a imagem, diminuir o espaçamento entre linhas, diminuir a fonte? Cara, a gente tem que trabalhar com a diagramação respeitando a hierarquia de conteúdo. Se o teu título vai ser na fonte 14, ele tem que ser a fonte 14 do início ao fim do livro. Se a fonte do corpo do texto vai ser tamanho 12, ela tem que ser do início ao fim do livro. Porque senão pensa, né? Uma hora você está lendo o livro com um tamanho de fonte 12, daqui a pouquinho vai para 14 porque tem pouco texto, daí depois vai para 10, e daí fica aquela coisa assim, passando uma percepção de um trabalho muito amador. Muito mal feito, na realidade, né? Mas eu queria que o meu livro ficasse com menos páginas para diminuir o custo de impressão. Então, trabalhe o texto de maneira que ele seja coeso, que ele seja um texto fluido, e se houver necessidade de textos mais longos, que você trabalhe com mais páginas e não coloque tudo numa página só, né? Recomendação de livros é que a fonte mínima menor que seja 10 pontos, no caso, né? O tamanho de fonte 10, porque depois também já fica uma leitura um pouco mais cansativa e não é uma leitura de início ao fim, né? De capítulo, é uma leitura de um parágrafo, uma leitura de uma nota de rodapé, né? De uma nota de rodapé, enfim, uma leitura rápida, que em poucos segundos o leitor vai pegar, ler e já resolve toda essa questão. E sem contar que em fontes muito pequenas, você corre o risco de, na hora que a impressora está fazendo a impressão, que se perca informações da letra na hora dessa impressão, porque a impressora às vezes não consegue imprimir adequadamente uma fonte muito pequena, muito justa, né? É isso aí, tínhamos para entregar na live de hoje, né, Gisele? Isso mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que essas informações sejam importantes e ajudem você a entender um pouquinho mais esse universo da impressão de livros, né? E que se fez sentido para você, ou se você conhece alguém que está buscando escrever um livro, que está nessa pegada, né, de conhecer um pouco mais sobre como é que funciona essa questão da impressão, compartilhe essa live, curta esse vídeo, deixe nos comentários aqui o que você está achando dos conteúdos que a gente está trazendo aqui para vocês. Se tiver algum conteúdo que você precisa, que você gostaria que a gente trouxesse, traga para a gente, que a gente vai trazer em lives aqui todas as quartas-feiras às 19 horas. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários também. Curta, compartilhe
Se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho, porque toda quarta-feira nós estamos aqui. E se você esquecer de ir na próxima quarta que a gente está aqui, se tiver ativado o sininho, o que vai acontecer? Você vai ser notificado no celular que nós estamos aqui para trabalhar com você. E se você quiser escrever um livro e não sabe por onde começar, na descrição desse vídeo tem aí o nosso contato da nossa equipe para que você possa fazer aí o contato com a gente e se transformar o escritor da sua própria história, né, Gisele? Exatamente. Pessoal, esperamos vocês. Acompanhem as nossas redes sociais. A gente tem lives toda quarta-feira, então, no YouTube, e toda quinta-feira a gente está fazendo também lives no Instagram. E é só você ir acompanhando. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de assunto, pode colocar aqui nos comentários que a gente está sempre acompanhando. Não, mas era isso. Nos despedimos aqui, desejando para vocês uma ótima semana e até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta-feira, pessoal. Tchau, tchau. Não.